Olá, vamos preparando aqui para a gente entrar. Sejam bem-vindos. Vamos preparando. Será que está me ouvindo? Testa se está me ouvindo. Olá. Oi, está me ouvindo? Olá. Então, gente, boa tarde a todos. Agora eu estou te ouvindo. Peraí, já te chamo, só um minuto. Tá bom. Vamos lá, começar o nosso vídeo hoje. A gente vai falar sobre resiliência. Continuar o tema da semana, né, gente? A gente começou a falar sobre o que é resiliência. É a capacidade do indivíduo superar as suas dificuldades, os seus problemas. Talvez ela precisa passar por esse momento doloroso, né? Mas ela consegue encontrar algum meio, tanto no seu ambiente, no seu emocional, para sobreviver àquelas dificuldades que ela está passando. E aí, eu propus para algumas pessoas, vamos mais por aqui, algumas pessoas que eu conheço, que eu sei que passou por algumas dificuldades, e aí, e algumas dificuldades, e sobreviveram, né? E, é, e tirar uma lição disso. Porque a resiliência é isso. É você não só passar aquela dificuldade, mas você não se fazer de vítima, é você tirar uma lição daquilo. Então, é claro que se a gente for chamar todo mundo, não dá, né? Nossa live não dá. Então, eu convidei algumas pessoas específicas, que eu conheço a história, pessoas que são realmente pessoas guerreiras, e aí, para a gente conversar sobre esses momentos que elas passaram aí e como elas conseguiram se reestruturar, é, se ressignificar, né? Fazer esse ressignificado da sua história. E aí uma delas é a Daniele, ela é professora, ela vai falar um pouco dela, né? Como que foi? O que é que aconteceu na vida dela que ela fez esse ressignificado? Como ela está vivendo, né? Depois desse sofrimento intenso. Vou só arrumar aqui meu áudio, porque o áudio tá legal. Espero que todos estejam me ouvindo aí, que tá aí. E vamos lá chamar a Dani. Tá aguardando, Dani. Olá! Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Eu tô ótima. E você? Também, graças a Deus. Entrando aí Vamos primeira lá. vez no live, né? Nunca fiz. Sim. Ai, seja bem-vindo, então. Para mim Obrigada. é um bate-papo, tá? Sim, Um sim. bate-papo que a gente vai ter aqui. Primeiramente, eu queria agradecer o seu aceite, né? Para a gente fazer essa live de hoje. Eu queria já, além de agradecer, falar que eu te admiro muito pela Obrigada. sua força, pela sua ressignificância dos valores. Eu sei que você vai contar um pouquinho para nós, para todo mundo aí. É isso. Então, se apresente aí, Dani. Eu te conheço, agora o pessoal quer te conhecer. Eu sou Daniele, né? Olha lá, já está entrando gente que eu convidei. Sejam bem-vindos, né? Eu sou Seja bem-vindo. professora, pedagoga, psicopedagoga. Terminei agora o curso de matemática e estou começando o meu curso de letras, né? E Uhum. sobre o nosso assunto de hoje, uma das coisas que eu tive que aprender é o que é resiliência, né? Que é muito diferente de insistência, né? E Sim, aí eu peguei aquele conceito da física mesmo, né? Porque na verdade é isso, é quando o corpo volta ao seu estado natural após ele ter sofrido um grande baque.
né? É essa capacidade da gente conseguir se reestruturar. A minha história, né, encurtando, ela foi uma história um tanto sofrida, devido a não entender bem o que era esse significado. Então, eu precisei passar por alguns momentos, algumas coisas que a vida me proporcionou, né, para que eu pudesse estar aprendendo. Então, eu sou divorciada há alguns anos, né, venho de um relacionamento abusivo, e se libertar disso não é fácil, né? Às vezes a gente acha que a gente está em 2020 e que isso se torna algo muito fácil, mas na verdade não é, né? Então, o preconceito, a discriminação, tudo acontece. E, na verdade, eu precisei me ressignificar, né? Eu precisei entender que, assim, eu não posso controlar o vento que está soprando, mas eu vou controlar a minha vela de acordo com o que eu preciso, né? Então, hoje eu sou, né, uma mãe solteira, cuido dos meus 2 filhos, né? Georgia e Carolina, de 8 e 10 anos, sozinha, né? E tenho muito orgulho disso, não que tenha sido a minha escolha de vida, mas como eu disse, eu reajustei aí esses pedaços, né? Eu E não reajustei. foi fácil, né? Eu imagino que no início aí não deve ter sido fácil. Não, Explicar essa história aí, porque a gente pensa, principalmente, não sei como foi a sua escolha de casar, mas em ser eternamente feliz, né? Bem, sim. como foi isso? Como aconteceu isso? Você pode contar? Vai te Sim. machucar falar sobre Não, isso? Não? não. Hoje não mais, tá? Eu fui sempre uma pessoa muito religiosa, então, assim, no linguajar mais tranquilo de hoje, casei toda nos conformes, né? Conforme manda a Uhum. música, vamos dizer assim, né? E nessa minha ideologia religiosa, não há, vamos dizer, o cabresto mesmo. Eu hoje vejo que né? Nós mulheres somos, entre aspas, né? Mal ensinadas a serem as chefes do lar e as responsáveis por edificar esse lar, né? Que muitas das vezes não dá certo. E para desvincular isso da nossa cabeça é muito difícil. É muito complicado porque o que a gente ouve hoje é o quê? Se tá ruim com ele, imagine pior sem ele, né? Então a gente é educado dessa forma. E então eu tive um casamento. Também, a maioria, né? A maioria das mulheres tem medo de ficar sozinha, ainda mais com filhos. Não deve ter sido uma escolha tão fácil assim para você. Não, não. E eu moro sozinha em Caraguatatuba, né? A minha família é toda do Rio de Janeiro, então eu literalmente fico sozinha, né? É, E aí é complicado porque, assim, você tá com a sua estima lá embaixo, né? Você tá totalmente acabado como ser humano, como pessoa, como mulher, e aí você precisa ter esse sentimento de resiliência, você precisa aprender, né? Você precisa voltar ao seu estado original, porque ninguém foi criado para ser abaixo de ninguém, né? Então a gente precisa entender exatamente isso e de que as coisas não são culpa de ninguém, mas também não são acaso, né? Então quando eu tomei a decisão, eu não tive apoio, né? Até porque ser uma mulher divorciada é vergonhoso, né? Sim. Então, assim, Ainda né, nessa sociedade ainda que nos julga, né? ainda. E eu tive nossa, muitos obstáculos, né? Então, eu não era chamada mais para as festas de família, algumas pessoas não me convidavam, eu não era mais convidada. Bom, eu me tornei aquela ovelha negra, com algumas pessoas que me apoiavam, restante não. Então, assim, dizer que é fácil, não é, né? Fora o financeiro, né? Então, você está com o seu emocional abalado, você está com o seu financeiro abalado, e você tem aí nesse meio termo 2 crianças que não têm culpa de nada, né? Então, Quantos anos assim, as crianças tinham na época, se você permite falar isso? olha, na época, quando eu sofria a agressão física mesmo, Jorginho já tinha 3 anos. Ainda lutei com o meu casamento. Então, hoje o Jorginho tem 10 anos, eu acho que ele tinha 7, 6 para 7 foi quando eu comecei
a minha luta para me divorciar, porque também não foi fácil, né? Eu tive questões judiciais e tudo mais. Então, foram anos aí tentando, vamos dizer assim, poder dizer que eu sou livre, né? E aí eu comecei a ter algumas leituras mesmo, leituras de pessoas que me inspirassem a entender o que é essa resiliência, entender o que eu tinha que fazer da minha vida, né? E aí eu E peguei você não sabia o Mandela. que era Você já sabia Não, o que era resiliência? Não sabia. não, Simplesmente não. começou a se reinventar. É Eu isso. me reinventei porque através das leituras que eu ia fazendo e da minha visão de mundo que ia mudando. Porque, na verdade, assim, a princípio, eu achava que eu tinha que insistir. Porque se aquilo estava acontecendo, era eu que não estava Casamento. sabendo edificar o meu lar. Do casamento, Entende? você está falando. No casamento. Tá? Então, assim, o que acontece? Eu comecei a fazer leituras sobre Mandela, sobre a luta de Mandela, Stephen Hawking, que é um físico, né? Ele luta contra a esclerose. Eu comecei a ler sobre Charlie Chaplin, eu comecei a buscar pessoas que tinham, de alguma forma, conseguido vencer obstáculos que eram muito grandes. E aí é que eu fui me encontrando como pessoa, né? Me encontrando como mulher, né? Porque a princípio, veja bem, um homem quando ele se separa, ele está solteiro. Uma mulher quando se separa, ela é divorciada e ela carrega 2 estepes. Era isso que eu sempre ouvia, né? E aí você veja a situação, você precisa sair disso tudo, né? E a sociedade não te apoia. Essas histórias de que a gente ouve aí de luta, eu te apoio, você fala, isso não existe, né? Não existe. E várias vezes eu fui à delegacia sozinha da mulher, eu lutei sozinha, né? Eu fui sozinha, porque assim, primeiro a minha família era de longe, né? E segundo que eu tinha o apoio aí da minha mãe, da minha irmã, né? De outras pessoas, mas eram poucas, né? E assim, o restante era mesmo em termos de acusação e de tudo mais. E você já trabalhava? Já teve Já apoio, por exemplo, trabalhava. e já teve apoio na escola? Você trabalha na escola, né? Que você falou que é pedagogo. Isso, Mas você teve isso. apoio de pessoas que trabalhavam com você ou você não teve? Foram nulo? Na verdade, as pessoas, eu tive Não apoio, sabia. né? Eu tive apoio de algumas pessoas, mas assim, elas evitam se meter. Em briga de marido e mulher, eu não meto a colher. Então, assim, eu te apoio, mas assim, não me incomode, né? Desde que isso não me incomode. E, e eu tive que, né, como minha irmã está falando ali, eu tive que ser muito guerreira, porque embora eu tenha na minha família até advogados e tudo mais, eu tive que recorrer a uma mãe de aluno, né? Que foi quem me deu todo e completo apoio nesse momento, ela me dá até hoje. E e isso é muito difícil, porque você está nesse momento de transformação e você percebe que as pessoas que deveriam estar do seu lado, elas não estão, né? Elas não estão com você. Elas simplesmente te abandonam. E o que é pior, Jane, é que é assim, a gente que sofre essa situação, a gente não é, além de não ser ajudado, você vê o outro ser ajudado, né? Por quê? Porque ele é o coitadinho, né? Ele, coitadinho, ele tá no alcoolismo, ele tá, né, coitadinho. E nós não, nós somos as mulheres que não edificaram, não souberam construir o lar. Então, Mas nesse momento você não podia nem ser a vítima, né? Porque você tinha 2 filhos ainda para cuidar. E não. ainda se viu sozinha nessa história toda. Eu não podia ser a vítima, né? E eu não podia sofrer o luto. Então, assim, eu, na verdade, tive que lutar mesmo, né? Então, assim, arrumar forças, não sei da onde, lutar e buscar nesses poucos amigos e familiares, buscar neles a ajuda que eu precisava. E aí você vê que até hoje isso não é fácil, né? Nós estamos no isolamento, eu tenho 2 crianças, e se eu quiser ir ao mercado, vamos dar um exemplo básico disso tudo. Com quem eu deixo? E aí você olha lá nos seus Facebook da vida, escrito assim, eu estou dando um exemplo básico do dia a dia, né? A pessoa escreve assim,
Ô mães, não leva seus filhos para passear no mercado. Por quê? Porque eles não conhecem a história de vida do outro. Então, o julgar, ele é muito mais fácil, né? O julgar o que o outro fez, ele é muito mais fácil. Eu costumo hoje, eu aplico isso em todos os períodos da minha vida, né? Eu acredito que a resiliência é eu não insistir naquele erro. Eu não admito erro de forma nenhuma, isso eu, tá? Não julgando o outro. Mas eu acredito que a gente precisa aprender, precisa se adaptar à nova realidade e, acima de tudo, precisa persistir. Então, dizer para você que a minha persistência, que a minha evolução como ser humano acabou, ela não acabou, né? Eu hoje tenho o quê na minha visão de mente? São poucas as pessoas que eu tenho na minha vida, mas essas eu conquisto e mantenho, porque elas valem a pena ter do meu lado. São quem eu posso contar. E você teve ajuda, por exemplo, de pessoa, você é da igreja, você Uhum. uma igreja, né? Sim. Você já frequentava antes ou não? Eu frequentava, sim, tá, uma igreja antes, até hoje, vamos dizer até ontem, eu não obtive nenhum telefonema de ajuda de nenhum membro, nem pastor, nem nada, tá? Então pode ser que hoje eu tenha, por isso que eu estou dizendo até ontem, né? Então, na verdade, então, era você e você mesma. Sim, era eu mesmo. E eu continuei ainda frequentando por um certo tempo essa igreja, mas aí eu sofria perseguições dentro da igreja, né? Quando eu saía pelos corredores. E aí o que eu tive que fazer é mudar de igreja também. Né? Hoje eu sou muito bem acolhida. Perseguição de membros da igreja? Não, perseguição da própria pessoa, do meu ex-marido, tá? E verificar, né? A gente vê assim, é aquilo que eu te falei, Jane, você vê a pessoa ser abraçada, acolhida e você fica de lado, porque você é a divorciada, tá? Eu até falei que eu vou montar um livro, né? A divorciada, porque a gente está indo... Tem de mulher precisando de ajuda, de orientação, de apoio, né? Nesse momento. Exato. Tenho certeza que vai alcançar muita gente. E por isso que eu pensei também, Dani, te chamar. Porque Sim. quantas mulheres não devem estar passando por isso nesse momento? Sim. Né? Se sentindo sozinha, abandonada, se sentindo rejeitada, não só pelo agressor, ou pelo marido, ex-marido, ou pelo companheiro, mas pela família também. Né? Por isso que eu te chamei, porque a gente consegue reconhecer em você essa força, essa reconstrução, né, de vida mesmo. Sim. E eu falo assim, ô Jane, que não é fácil, viu? Ela não é fácil. Porque assim, eu hoje, para me relacionar, com alguém que seja, né? Eu sou um tipo de pessoa que até brinco com a minha mãe. Eu não desisto de encontrar uma pessoa que valorize tudo isso. Mas as minhas velas, quem ajusta sou eu. Então, assim, se eu encontrar, vem. Se eu não encontrar, eu ajusto e vou sozinha. Só que não é fácil, né? Você viver sozinha, você estar sozinha, né? E você ter que educar essas duas crianças, né? A elas terem essa resiliência e entenderem que não é culpa deles, né? Mas que eles precisam estar vencendo isso, porque eles não têm a presença do pai em hipótese alguma, nem afetiva, financeira, porque foi na justiça, né? Então, o que que acontece? A gente precisa ensinar as crianças isto, né? Que na nossa vida a gente vai ter esses obstáculos, mas que cabe a nós vencê-los, vencer a cada um. Então, assim, a minha história de vida neles é essa, né? Prezo muito meus filhos e, assim, sou uma mãe leoa. Isso sem sombra de dúvidas. Né? Eu acho que eles passaram já muita coisa. Ok, deixa eu te perguntar. Se você me permite, né, já que você deu essa ajuda para a gente falar sobre isso, eles têm contato com esse seu ex, seu marido? Não. Porque eles não querem? O pai não busca, nunca procurou, tá? O pai nunca se interessou por nada. Aniversário, Natal, Páscoa, nada, passa em branco. E como eles também sofreram agressão física,
a visita, ela precisaria ser monitorada. Mas, assim, nem perco meu tempo com isso. Eu tenho toda a papelada judicial, mas, assim, infelizmente, o pai também não procura, não quer saber, né? A última frase que eu ouvi foi que agora eu sou solteiro, você que se vire. Então, é bem isso aí que as crianças passam, né? Dizer que não faz falta, faz, né? Mas, assim, graças a Deus que como eu falei para você, eu tenho poucos amigos e eu coloco pessoas da família nisso, mas essas pessoas, elas são essenciais para a minha vida, né? Para a gente estar aí trilhando esse caminho que não é fácil, não, né? Aí vem Dia dos Pais, eu trabalho na escola e ao mesmo tempo eu tenho que ser o pai, né? Dia das Mães também eu trabalho, tem que ser a mãe. Então, assim, é um papel meio doído, né? Ele não é fácil. E como mulher também, como eu falei para você, ele não é fácil, né? Não é fácil você não poder, você ser julgado até mesmo se você for no salão para fazer uma unha, né? Ai, tá fazendo isso, deveria estar com os filhos, cuidando, educando. Essa é a nossa sociedade hoje. É disso que a gente está falando. É diferente, né, Dani? Porque Sim. a gente fala tanto na evolução do ser humano, e principalmente Sim. agora, diante da pandemia, a gente ouve tantas situações de racismo, de preconceito, de julgamento, né? Sim. E é tão triste. Às vezes eu fico ouvindo o jornal e aí você causa até um mal-estar, porque as pessoas não conhecem a história do outro, né? E aí você é julgada por alguém que você nem conhece, nem sabe o que você passou para estar aqui agora, falando sobre isso. E são as pessoas que não vão te estender a mão. Então, eu costumo falar que, assim, mantenha do seu lado as pessoas que valem a pena estar ali, aquelas que merecem estar ali, né? Com certeza, eu também já falhei com algumas pessoas, é óbvio, né? E por isso elas também não me têm ao lado delas. Isso é a nossa vida, né? Nós temos aqui algumas missões. E eu sempre falo assim, o que a gente não pode deixar é que o fracasso determine quem você é. E nem que esses problemas atinjam. Então, assim, a resiliência, uma das características é você ter otimismo. Não significa ser um palhaço, mas significa você achar algo bom naquilo que você passou, naquilo que você está passando, né? Então, assim, é essa capacidade que o ser humano tem de evoluir, adaptar-se e uma evolução forçada. Eu evoluí como mãe, como mulher, como profissional, porque eu fui forçada pela vida a isso. E eu poderia ser a vítima, como você falou, ou eu poderia lutar e lutar e lutar. E é o que eu procuro fazer a cada dia, é ser exemplo, né, para aqueles que estão comigo agora na responsabilidade, que são os meus filhos. Então, assim, melhorar sempre não é fácil. Eu sempre falo, eu sou a mesma pessoa, só que hoje eu sou melhor que ontem, né? Eu preciso ser. E eu preciso ser também essa mulher guerreira que os outros tanto admiram. Mas eu costumo falar, não romantizem, porque a mulher não nasceu para ser guerreira. É muito triste quando eu vejo assim, a minha situação, eu ter que ser guerreira. Porque, na verdade, eu teria que ser cuidada, né? Desculpa. E eu vejo os meus filhos também. E quando a vida, ela te enfrenta, ela te desafia, eu falo assim, eu dobro a aposta. Porque eu não nasci para sofrer. Não nasci para ser guerreira, né? Eu nasci para ser mulher. Né? A vida me fez ser. E assim, eu nasci para ser mulher. E a mulher, ela tem que ser a parte mais frágil, né? Ela tem que ser aquela que é cuidada, né? E infelizmente eu não tive isso, mas eu entendi que eu posso lamentar por isso, ou eu posso me reerguer muito mais forte. E é isso que eu procuro fazer a cada dia, não que eu seja melhor do que nenhuma mulher que está aqui, né? Não que eu seja melhor do que qualquer pessoa, mas é porque a vida me forçou a isso.
né? E ela me força a cada dia, né? Eu costumo falar que a vida me força a cada dia. Hoje, né, quando você me vê aqui na minha casa, eu sou a que pinta a casa, a que vai carpir o quintal, né, a que vai tudo, e a que se maqueia e a que se faz a unha, né? Então, assim, há momentos para isso tudo. E a gente se diverte, a gente aprende com isso, né? Eu tenho uns filhos que, graças a Deus, gastei tempo para educá-los, não foi brincadeira, né? E algumas pessoas dizem que foi sorte. Não, não tive sorte, né? Eu tive tempo gasto. E eles são o que me dá força hoje, e são eles que me ajudam nessa jornada. Então, eles não reclamam, eles não pedem nada de marca, eles entendem quando o financeiro dá e quando não dá, né? E são crianças que, assim, muito estudiosas, né? Exemplos de aluno, exemplos de filhos. Eu recebo elogios por todo mundo que conhece Georgina e Carolina. E esse é meu maior Vou presente. fazer um parênteses aí. Eu vou fazer um parênteses aí do Georgina. Realmente, eles não é porque ela é mãe, não, que ela tá falando isso. Claro que ela não fala super bem dos filhos dela, mas eles são realmente crianças adoráveis, educadas, gentis, assim, pode estar com a mãe, sem a mãe, eles não mudam. Então, assim, você está fazendo muito bem o seu papel. Obrigada. E essas suas lágrimas, assim, eu entendo elas, eu compartilho dela com você, do seu sofrimento. Por isso que eu quis te convidar, porque quando a gente te vê, não imagino tanto que você sofreu, e tanto que você se adaptou, se reorganizou, tanto mentalmente como fisicamente. Jane, as pessoas não veem que, assim, em um episódio da minha vida, eu fui socorrida por um vizinho para que eu não fosse morta, por aquela pessoa que deveria cuidar de mim. E meus filhos assistindo a tudo isso. Então, assim, eu costumo falar assim, eu não deixo que isso leve a minha vida e também não desejo mal, tá? A pessoa que me fez. Porque, na verdade, ele não evoluiu e precisa, né? Precisa. A vida vai cobrar, não sou eu. Mas eu choro hoje, não só por mim, mas porque eu sei que muitas mulheres ainda não conseguiram se libertar disso. E é uma delegacia, não é fácil, porque lá eles também te julgam. Mas o que você fez para apanhar? É isso que você escuta, né? Então não é fácil, não é um caminho flor de rosas, não é. E isso você vai levar o resto da sua vida, né? Agora cabe a você ajustar as velas ou não. Eu, no meu caso, escolhi ser feliz, escolhi deixar os meus filhos felizes e entender que meu lar é o lugar, é o meu porto seguro. Então, assim, eu não coloco a culpa em ninguém, de nada. Isso eu levo para a minha vida, Jane, até no profissional. Tá errado, corrijo, adapto e procuro não fazer mais. Não há culpados nisso tudo, né? Na verdade... Esquece por quê? Eu não sei por que foi comigo. Para quê? Para quê? Para que isso está acontecendo, né? E eu costumo dizer que o resultado é no final. É no final que a gente vê o resultado, não é no percurso, né? Hoje eu tenho amigos verdadeiros, hoje eu tenho na minha família pessoas que me amam, eu sei que me amam de verdade e meus amigos também, né? Então assim, sim, e eu aprendi muito com isso tudo. Eu tenho amigos de tudo que é jeito que você possa imaginar, né? E todos eles, né, me ensinam muitas coisas, inclusive a respeitá-los da maneira que são, a não julgá-los, nem em nenhum ponto me achar no direito de apontar o dedo para ele, né? Mas é estender a mão mesmo. Então é isso que eu procuro. E eu vou, viu, Jane? Eu vou. Eu costumo falar, quem quiser que me acompanhe. Quem não quiser, filha, vai ficar, porque meu barco vai. Jane, eu queria... a gente tem outro convidado também, que já entrou aí, mas eu queria que você deixasse aí um recado para essas mulheres que estão ouvindo, aquelas que vão ver esse vídeo depois também. Qual que é a mensagem de vida que você deixa para elas? Eu quero dizer assim, a frase que eu sempre uso, eu acho que ela vai servir para mulheres e para qualquer pessoa, né? Eu costumo dizer assim, é o que eu falei no começo, não podemos controlar os ventos que sopram no nosso barco, mas podemos ajustar as velas
para chegar ao nosso destino e chegar a esse destino feliz, né? Eu espero que cada uma tenha a força, busque essa força, porque ela não vem do acaso, precisa buscar. E não é fácil, não é mesmo, mas eu falo uma coisa, hoje eu sou livre. Então, assim, você ser livre, você ter paz, não tem preço, Jane. Não tem preço você poder ter essa liberdade de vida. É quando você faz. E não se preocupa com o que o outro está achando, porque você sabe quem você é. E você sabe aquilo que você está fazendo. Então não me interessa o seu julgamento, porque eu sei quem eu sou, né? Não me interessa o que você pensa, porque eu sei, me desculpe o palavrão, o mulherão da porra que eu sou, entendeu? Então não vai ser você que vai apontar o dedo para mim. Ou você me ajuda, ou você tá fora. Mulherada, homens, né? É hora da gente entender o nosso valor e não deixar que o outro nos trate da maneira que ele acha que ele tem que tratar, né? É da maneira que eu tenho que ser tratada e eu mereço. Não aceite menos. Obrigada, Jane, de coração, viu? Ó, eu não tenho palavras para agradecer, tá? As suas palavras, o seu depoimento, o seu carinho, a sua lágrima, realmente chegou no meu coração e eu tenho certeza que chegou no coração de outras pessoas. Te admiro muito, você sabe disso. Espero que você continue sendo essa guerreira, que você consiga achar alguém que te cuide do jeito que você merece. Amém. Mas se não tiver, que você continue sendo essa mulherona. Eu já te falei que cada vez mais você está evoluindo, tá linda, tá? Agora eu tô emagrecer. Pois é. Gente, se vocês quiserem aí, segue a Dani. É Daniele Rangel, não é isso? Araújo, isso. Araújo. E aí, fico aqui com a Dani, vou chamar outro convidado, mas Dani, eu vou assistir, tá? Beijo aí para você. Beijo para todo mundo que está aqui assistindo, alguns convidados, né? Depois você manda para mim esse link, porque eu vou compartilhar para quem não conseguiu, tá bom? Beijo para aqueles que são meus amigos. Beijo, porque vocês são, assim, o meu porto seguro também. A minha família e meus amigos. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, Dani. Obrigada. Vamos continuar aí, gente. Continue aí, Dani. Tem mais jeito. É eu que saio? Eu tô tirando. Tá. Eu vou pôr outra aqui. Vamos saber. Fala oi aí, mano. Mano tá aí. Já tá aqui ele. E... Gente, é isso. É isso. Eu queria que vocês conhecessem essa pessoa. Isso é falar de resiliência, né? Isso é falar de reconstrução de vida, de ressignificação. É isso que eu queria que vocês ouvissem. Vamos ouvir mais uma história aí, também inspiradora. Vamos aguardar aqui, aceita aí, mano. É uma pessoa queridíssima, conheci recentemente, mas ele tem uma história linda para contar. Não estou te vendo direito. Cadê você? Deixa eu tentar arrumar aqui. Eu acho que eu tô contra Esse é o Wellington. Ele a é luz. Mano Azul. Vira aí, mano, a sua câmera, senão a gente não consegue te ver direito. A câmera tá ruim. Não, vira. Isso. E aí, Tá bom. mano, se apresenta aí, conta a sua história, que a gente quer saber como que foi a sua resiliência, e eu sei que você tem uma história linda para contar aí. Sim. Primeiramente, acho que ficou melhor, não ficou? Aí, ficou. Boa noite para vocês todos aí que estão assistindo aí ao vivo. Prazer, Jane. Obrigado pelo convite, né? Bem aceito. Estou aqui para poder falar um pouquinho da minha história, né? Eu não sei se você vai perguntar para mim, eu vou responder. E eu não sei se já é para eu poder ir falando, já respondendo. Se você achar aí, nós temos aí 20 minutos, que daqui a pouco cai, né, a nossa conexão. Mas nós temos aí bastante tempo para você contar um pouco quem é o Mano Azul. Entendi. Desde o começo? Você que sabe. Se quiser fazer um resumão, porque senão, né, a gente vai ficar a noite inteira aqui.
Então, para quem não me conhece, eu sou um rapper, né? Hoje conhecido como Mano Azul. Meu nome é Wellington, né? Passei por várias situações difíceis na minha vida e hoje eu posso dizer, né, que eu venci e estou vencendo a cada dia, porque a vida ela não é fácil, né? Nasci em Caraguatatuba, os meus pais, o nome do meu pai já falecido, minha mãe também já falecida. Meu pai Sebastião, minha mãe Maria da Conceição, os dois bem leigos, não sabiam nem ler nem escrever, né, mas vieram da roça, né, mas me deram um ensinamento que ficou legado, eu deixo até hoje, apesar de não ter muitas condições, né, e na minha infância eu sofri muito, porque a gente veio para Caraguá, a gente não tinha muita condição de vida, né, passei um processo muito difícil, não existia ainda, vamos dizer, o bullying, né, que hoje é falado, né, como bullying, mas antes não existia, mas era tiração de sarro. Então eu passei um tempo muito difícil da minha vida, dentro da minha casa, com os meus pais, onde a gente não tinha casa, onde a gente ia para a escola, e dentro da escola mesmo, né, começou a acontecer várias coisas que me entristecia muito. Por exemplo, por várias vezes eu ia para a escola, mas o sustento que eu trazia para minha casa, eu tenho nas minhas músicas até que eu escrevo, né? Era o baldinho da merenda, que eu levava para casa para poder ajudar lá, para poder sustentar, porque a gente não tinha condições. E eu lembro que eu ia para a escola, né, com chinelo, aquele Havaiana, aquele todo branco, né, e azul, e a correinha, um azul, outro preto. Só que muitas vezes era um pé de um pé de outro. Isso era motivo de zoação, isso me deixava muito entristecido. Eu lembro que eu não tinha mochila para ir para a escola, meus irmãos. Então, até falo nas minhas músicas, porque nas minhas músicas eu coloco muito sentimento, eu falo da história da minha vida. Então, o que eu fazia? Eu ia para a escola e eu levava o material, né, da escola escolar, aquele pouco que tinha, num saquinho de tijolo. Minha mãe cortava assim, eu colocava dentro do saquinho de tijolo e eu levava para a escola. Muitas vezes, né, pelo fato da minha cor, e ainda no inverno, era assim, um processo complicado. Por quê? Porque a gente que é da pele escura, e quando a gente não passa creme, a gente fica meio cinzento, né? Meio não, cinzento todo. E aí as canelas começavam a rachar. E eu lembro que minha mãe, a gente não tinha esse conhecimento, não tinha condições. E minha mãe passava um paninho, né? Pegava um paninho, um pouquinho de óleo de cozinha assim, e passava nas minhas canelas. E aí, quando eu voltava da escola, minha canela já estava toda grudada, né? De poeira, né? E era muitas vezes motivo de zoação. Eu passei, sofri muito e eu sempre tive assim, algo assim, eu vou vencer, eu vou buscar. E foram se passando os anos, né? E chegou a minha adolescência, mais ou menos dos 15 para os 16 anos. Eu sofria muito, mas o que acontecia comigo? E eu não conseguia colocar isso para fora. Então eu guardava muita revolta dentro do meu coração. Eu guardava muitas coisas para mim. Então eu conheci o rap através mesmo do Racionais, né? Que foi eu comecei a assistir, o que foi escola para praticamente todos hoje que estão no rap aí, né? E eu comecei a ouvir aquelas músicas que falavam de revolução, falava sobre, né, os direitos sociais, falava sobre igualdade, batia de frente com todo tipo de discriminação, tanto racial como discriminação social, e aquilo veio como uma faca que entrou dentro do meu coração, assim, ó, e cada palavra entrava, e eu falei, ó, eu quero isso para mim. E uma forma que eu comecei me sentir bem, que eu começava a escrever os meus sentimentos, né? E depois de um tempo, aos 16 anos, eu comecei a externar esses sentimentos através das músicas, né? E mesmo assim, através das músicas, eu fui muito discriminado, né? Porque antes, naquele tempo, né, nos anos 90 mesmo, quando eu comecei, era como se fosse assim, quem faz rap é vagabundo, né? No caso, e aí, pelo fato de ter a pele negra, né? a gente era muito discriminado. E eu queria apenas uma oportunidade para poder falar, Jane, daquilo que estava no meu coração,
Eu queria que o mundo soubesse aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu passava, né? E sempre buscando ter uma reviravolta na minha vida. Eu lembro que muitas vezes tinha alguns shows, mesmo nos bairros, eu chegava assim, bem humilde, né? E naquele tempo não era nem pendrive, eu chegava naquele CD, que eram as batidas prontas, né? Que a gente comprava na feira, que vinha lá de São Paulo. E aí eu chegava nos lugares e falava assim, ó, eu posso mostrar um pouquinho do que eu tô sentindo aqui? E aí as portas eram fechadas, eu falei, não, você não pode, você não pode. E aí eu falava assim, não, um dia eu vou subir lá e eu vou poder falar, e eu vou poder ser um cara que eu vou poder ser espelho, ser referência, e eu vou poder vencer, e eu vou falar assim que, independente de como a gente nasceu, que a igualdade ela tem que existir, ainda que existe a desigualdade, a gente pode vencer isso. Só que no momento, né, de repente, sem uma estrutura mesmo, eu comecei a me espelhar em outras coisas, né, dos meus 17 anos até os 20, e eu sempre morei ali no Perequê, um bairro, né, de Caraguá, considerado, né, como um bairro perigoso. E assim, eu comecei a ter como referência já outras coisas. Porque tem uma música que eu canto, que eu falo que é lembranças, né? Que eu falo assim, já não mais tímido, não retraído, mas ousado e desinibido. Por quê? Porque eu vi em um outro movimento, uma outra oportunidade de eu conquistar algo, mas de uma maneira diferente. E essa maneira era uma maneira que, de repente, ia prejudicar outras pessoas e a gente não conseguia entender, né, nem a dimensão disso. Então, foi que a gente se envolveu, né, nessa fase de 17 aos 20 anos, em várias coisas, né, que eu não quero nem citar aqui, várias coisas erradas, né, que envolveu muitas coisas. Então, foi um pico da minha vida dos 17 aos 20 anos que foi um momento, assim, vamos dizer assim, que eu me perdi no caminho, né, que eu me perdi no caminho. Mas mesmo assim eu ainda continuei com rap, comecei de uma forma mais agressiva, uma forma de fazer apologia a algumas coisas que não eram tão legais, como muitas vezes aí eu comecei a me contradizer, porque eu buscava uma justiça, mas aí eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos, entende? Então foi dessa forma, passei por várias situações, errei muito, até que aos 20 anos de idade, no momento ali meu, eu perdi o meu irmão. Meu irmão, eu me espelhava no meu irmão, o nome dele era Luciano, e eu queria ser igual ele. Era um cara que para mim era como se fosse o meu segundo pai. E ele foi para Minas e depois ele me deu uma fita, né, bem pequenininha. E aí quando ele voltou de Minas, eu falei, vou mostrar para ele essa fita, as letras, o que eu faço, tudo. Só que quando eu vi ele, eu até assustei, por quê? Porque ele ficou doente, né? Ele tinha problemas também, alguns problemas com a criminalidade, ele teve que ir embora daqui, fugir, mas ele era meu herói. Enfim, ele voltou, eu falei, vou mostrar para ele, né? E aí, quando ele chegou, ele já chegou debilitado, não conhecia ele, foi muito difícil, ele teve tuberculose, teve várias complicações, e ele chegou a falecer, né? E nesse momento que ele faleceu, eu tenho um irmão que hoje, o nome dele é Odair, hoje ele é jogador do Palmeiras, ele é afastado, né, pelo fato que ele teve contusão, mas ele ainda é jogador do Palmeiras, e ele é afastado, e aí eu não falava com ele nessa época. Foi nesse momento que, né, porque eu acho que no momento da morte, na realidade é um momento de reflexão, porque a gente olha a morte assim de uma maneira que a gente olha assim, caramba, eu poderia ter feito muito mais, só que não dá tempo, né? Então, assim, a distância, ela traz saudade, mas jamais esquecimento. Então, essa perca fez com que eu aproximasse e voltasse a falar com meu irmão menor, que já morava em São Paulo, que a gente não tinha contato, que eu não conversava com ele, a gente se reconciliou e nunca mais tivemos problemas. Né? O meu irmão, meus irmãos, né, são os meus melhores amigos. Os meus dois irmãos. Hã? Quantos irmãos você tem hoje? Não entendi, tá? Quantos irmãos você tem hoje? Falhou a dele ali. Pronto, Quantos pronto. irmãos? Eu? 5 irmãos. Ok. Então hoje tem vivo 4, é isso? Hoje tem vivo 4. Por quê? Hoje tem vivo 4. Sua mãe é viva? A minha mãe faleceu.
A minha mãe faleceu faz Conta essa história. 2 anos. Então, a minha mãe, eu cresci praticamente assim, ela me embajulando, sabe? Era como se fosse assim, algo diferente, não sei. E eu sempre fui muito apegado com a minha mãe. E ela me ensinou muito, dava muitos conselhos. É uma mulher muito amorosa, apesar de não ter estudo. Ela tinha uma sabedoria, né, muito grande. Me dava vários conselhos, mesmo sabendo que eu fazia várias coisas erradas, ela me aconselhava. E uma coisa que eu não queria era decepcionar minha mãe. E muitas vezes decepcionei. Mas nesse ponto aí que eu falei, quando cheguei aos 20 anos, eu tomei uma decisão, que é de ir para uma igreja, de entregar minha vida para Jesus, de buscar fazer as coisas corretamente, certo? De ter um caráter, né? Que alguém olha assim, não, aquela pessoa é uma pessoa de caráter, algo que não prejudique ninguém, mas que edifique outras vidas, né? E eu procurei, me aprofundei nesse caminho, fui liberto de várias coisas, né? E aí, minha mãe, eu sempre fui muito apegado com ela. Eu tive a oportunidade de ir embora daqui de Caraguá, mas eu não fui. Por quê? Porque eu perdi a minha mãe, eu perdi meu pai, né? E depois de 3 anos eu perdi a minha mãe. Só que quando eu perdi o meu pai, a minha mãe ela sentiu muito, ela ficou muito debilitada, ela ficou doente. E aí ela tinha vários problemas, diabetes, ela tinha problema de pressão, tinha problema do coração. E eu cuidava praticamente, apesar dela morar com meu irmão, né? Eu era muito presente na vida dela. Eu cuidava da minha mãe, né? Cheguei a levá-la para a igreja, ela se batizou, ela pegou e começou a seguir os caminhos de Deus. Ela chegou e começou a seguir os caminhos do Senhor, no caso, né? E um belo dia ela saiu de casa, ela foi para a igreja, né? Ela não estava comigo, eu ajudava ela nos remédios, que ela não sabia ler, puxava a orelha dela, né? Quando ela não tomava os remédios, mas você tem que tomar os remédios e tudo. E ela teve um infarto no meio da rua, faleceu, a gente ficou 2 dias procurando ela. E aí não achou e depois eu fui, né, na Santa Casa, no UPA, e lá tinha dado entrada uma pessoa em óbito já, e aí eu fui fazer o reconhecimento e foi um choque, era ela, né, eu tive o primeiro contato e praticamente assim eu perdi o meu chão, porque eu perdi a minha mãe, a que estava do meu lado, a que me ensinou, e assim, foi muito difícil esse momento, né, e tudo que eu via depois lembrava ela, né, a saudade muito forte. Eu sabia que ia acontecer um dia, mas a gente nunca está preparado, né, 100% para isso. E depois desse tempo, foi um período muito difícil. Eu fui embora para São Paulo, para Pirituba, para ficar um tempo lá. Né, eu me desliguei da minha empresa, acabou o contrato, aproveitei e fui para lá. Só que assim, eu entendo que eu tenho uma missão aqui, um legado aqui nesse lugar. E aí, assim, eu fui direcionado, eu digo assim, que Deus tocou no meu coração para eu voltar. E aí eu voltei, né, eu voltei, e confesso para você que o sofrimento, né, mesmo na perca, faz a gente amadurecer, faz a gente passar, e isso a gente traz, né, como ensinamento, todos os ensinamentos para poder deixar o legado. Né, algo que a gente está superando a cada dia. Então, às vezes, bate a saudade, sim. E o que eu aprendi, né, que a gente precisa externar, a gente não pode ficar guardando. Dá vontade de chorar, eu choro. Dá vontade de sorrir, né? Eu vou lá e dou risada. É assim. E assim, às vezes bate, sim, a gente é ser humano. A gente é ser humano, bate e a gente chora. E eu fiz recentemente uma letra que vai ser lançada, né? O nome dela é Saudades, que fala um pouco da história, como minha mãe era comigo, o que ela fazia, os ensinamentos, né? E até essa música legal, sabe por quê? Porque assim, é um momento de desabafo, de sentimento meu, de externar isso, mas também outras pessoas, porque o que eu vejo hoje que também me deixa muito chateado, eu vejo filhos que não honram seus pais, eu vejo filhos que não respeitam os seus pais, eu vejo filhos que eles não conseguem entender, né, como foi tão difícil ele ser gerado, ser cuidado, ser amado, ser tratado, ser bajulado. Quando ele estava doente, a mãe levou no hospital, né, lutou para poder dar o sustento, para poder querer o bem.
E às vezes, ou né, na maioria das vezes, quando a gente vê, os filhos eles não respeitam, não conseguem, né, valorizar, a palavra certa, né, valorizar os seus pais. Então, depois que perde, não adianta mais. Então, essa música também ela traz uma reflexão, porque enquanto a vida, a oportunidade, né, da seguinte maneira, eu penso assim, nós temos que homenagear as pessoas, nós temos que amar as pessoas, nós temos que fazer o melhor pelas pessoas, elas vivas, porque depois que ela morrer não adianta, né? Eu fiz a música para minha mãe, né, falando da saudade, mas graças a Deus eu aprendi isso e não faltou oportunidade de eu falar isso pessoalmente para ela. Então eu pude falar tudo aquilo que eu precisava para ela, do quanto que eu amava, né, do carinho que eu tinha por ela, de quanto eu respeitava, de pedir perdão para ela por todos os momentos que eu fiz ela chorar, sofrer, mas da boca dela eu fico feliz porque assim ela fala, filho, eu só tenho orgulho de você, porque você se tornou, né, uma pessoa, um homem, né, de caráter, né? E eu falo que isso é superação, porque muitas pessoas que hoje me vê olhava para mim e falava assim, ó, vai chegar a 20 anos e ele vai morrer, ele não vai dar nada, ele não vai ser exemplo para ninguém. Fui muito julgado. E às vezes, pelas minhas vestes, pelo meu boné, pela forma, né, pelo rap, as pessoas elas fazem um pré-julgamento antes de conhecer a pessoa. Então, assim, eu acho assim que não é o estilo, não é a roupa, isso aqui é uma capa, né? Se você tem um livro e você retira a capa do livro e você tem lá só as páginas, o conteúdo ele continua nas páginas. Então ele tem um valor, né? Isso aqui é só uma capa, isso aí não mostra ninguém, isso aqui é só uma capa. Então, muitas vezes, nós seres humanos, nós olhamos, né, e nós fazemos erroneamente um pré-julgamento das pessoas, sem conhecer elas, né? E para mim hoje é legal, sabe por quê? Essa forma, meu jeito, meu estilo, né, faz com que, com inteligência e com responsabilidade, eu possa inserir valores na vida de muitas outras pessoas que, de repente, os meninos, os jovens, né, muitas crianças, pré-adolescentes, aí, que olham e têm como referência, mas aí eu falo, ó, não é só cantar um rap, tem que estudar, tem que honrar pai e mãe, tem que buscar se dedicar para ser alguém na vida lá na frente. E a vida não é difícil, então não tem problema usar uma corrente, um boné, ter um estilo, né? O problema é o caráter, o problema é aquilo que você transmite, entendeu? Eu queria só fazer um parênteses, que o Wellington ele tem um projeto legal de levar o rap de Deus, né, nas igrejas, ele canta na igreja também, então ele tem, além do projeto de música que ele tem de CD, não é isso, Vano? Ele canta na igreja, ele fala, as letras dele é de Deus, assim, é lindas as letras. São letras que a gente realmente, as pessoas julgam, é rap. Então todo mundo vai falar de ostentação, todo mundo vai falar de crime, e não é isso. Ele tem uma trajetória diferente, e aí eu convidei ele para falar com a gente, para falar um pouquinho da história dele. Tem muito mais para falar, né, mano? Só que a gente também não tem muito tempo, né? Agora já está quase encerrando, mas eu convidei ele para falar sobre isso, sobre essa reconstrução, essa ressignificação da vida, sobre não ficar só como vítima, se valorizar, se colocar à frente, modificar mesmo, se superar os obstáculos. E ele fez isso grandemente. E aí foi legal hoje a live, gente, porque nós falamos da Dani, que é uma super mãe, e aí agora nós vemos com um super filho, né? Que teve suas dificuldades, sim, passou por dificuldades na adolescência, mas que superou, que hoje dá um show de bola de vida, de exemplo, de ressignificação. Claro que ele teve vários eventos traumáticos, né? Que a gente depois convida novamente ele para falar alguns eventos, mas ele conseguiu sair disso, ele conseguiu se superar. E hoje você tem ajudado outras pessoas, não é isso, mano? Sim, sim. A gente tem tido a oportunidade de ajudar outras pessoas, através de um testemunho de vida, através de uma mensagem, né, através, né, de um conselho, né, bem pessoal. E hoje eu me sinto uma pessoa realizada
Aí, assim, pelo fato da gente ter o canal, de cantar, ter o CD gravado, de fazer show, né? Eu não gosto muito dessa palavra show, né? Porque eu não gosto, né? Eu gosto, eu vou lá e passo o legado, eu troco uma ideia com a rapaziada. Então, assim, muita gente fala, pô, você é famoso. Eu falei, não, pelo fato da gente ser uma pessoa pública, que a gente coloca as coisas na rede social e aí expande, né? Eu sou uma pessoa, posso dizer que conhecida, né? Vamos dizer popular. Famoso não, mas popular, né? Mas eu fico feliz porque a mensagem ela está alcançando e tem chegado em vários lugares e tem feedbacks, mães ligando, né? Falando, ó, eu tenho um filho assim, 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 ele gosta, ele está seguindo o seu exemplo, ele ouve as músicas, eu gosto das suas músicas que ele ouve, né? Manda os feedbacks, manda vídeo, manda. Então, assim, eu acho que para uma pessoa que faz algo, eu acho que a maior recompensa dela é aquilo que ela faz fazer diferença, no caso, o objetivo ser alcançado. Então, a mensagem ela tem um objetivo de ser alcançado, mas não simplesmente ser alcançado, de trazer uma mudança, de trazer uma transformação. E quando a gente recebe isso, não tem dinheiro nenhum que pague isso, porque é muito amor envolvido, muito sentimento envolvido. Né? Muitas vezes a gente é desvalorizado, né? Mas eu sei que eu tenho meu valor. Apesar de ser desvalorizado, eu tenho meu valor. E eu sei disso e eu me sinto realizado por isso. Mano, o que você deixaria, que a gente só tem mais 2 minutinhos, mas o que você deixaria de mensagem, de vida, para as pessoas que estão nos vendo e vão nos ouvir, porque esse vídeo vai ficar 24 horas ainda, né? Tanto no seu Instagram quanto no meu. O que você deixaria de mensagem aí? Então, olha, eu deixo uma mensagem para todos aqueles que de repente, assim, se você, eu acredito que todos têm um sonho. E tem pessoas que dizem que não tem sonho porque ela se frustrou em algum momento da sua vida, porque ela sonhou e o sonho tem um preço. E eu quero falar para todos aqueles que de repente aí passam por uma dificuldade, que tem sonho, que tem objetivo, siga em frente, não desista, marche, continue, porque você é do tamanho do seu sonho. Então nada, 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 nada pode parar, né, aquilo que você entende que é seu. Você precisa tomar posse, você precisa batalhar e não desistir no primeiro obstáculo, não desistir na primeira dificuldade. E uma coisa muito importante, a única pessoa que é responsável de lutar pelo seu sonho é você. Às vezes a gente pensa assim que as pessoas têm que lutar pelo nosso sonho. Ah, você fez algo e você quer compartilhar com uma pessoa. Então, assim, é muito mais fácil hoje as pessoas chorarem com quem chora do que se alegrarem com quem se alegra. Porque às vezes você tem algo que você está fazendo, tendo êxito, né, tendo sucesso naquilo, e você vai falar para uma pessoa, só que ela não conseguiu aquilo. E você conseguiu. E de repente você espera que a pessoa vai falar, nossa, que legal, show de bola, vai. A pessoa, não, legal. E aí você se frustra porque as pessoas não se alegram com aquilo que você conquistou. Então, a sua conquista é a sua conquista. A sua conquista, se você tem, se você conquistou, você lutou, você batalhou, porque ninguém vê aquilo que você passa. Só vê quando você conquista e fala, nossa, ele tá assim porque conquistou. Tá bom, faz o que eu faço para conquistar aquilo que eu conquistei. E no caso assim, não desista. Cada um tem aquilo que é seu, não queira o que é dos outros. Queira o que é seu e lute por aquilo que é seu. Entendeu? Essa é a mensagem. Olha, eu quero agradecer imensamente você ter aceitado. Hoje eu sei que o seu dia estava bem corrido, você já tinha me falado, né, dos seus compromissos. Sim. Deixou lá para vir, pelo menos, dar uma palavrinha com a gente. E tô voltando. Oi? Tô saindo aqui e tô correndo pro compromisso que eu tô voltando. Imagino. Olha, eu desejo muito sucesso para você, que você continue realizando seus sonhos, continue divulgando a palavra de Deus, continue divulgando a sua palavra, a sua música, que eu já ouvi que é linda. Essa música da mãe eu já ouvi, tenho o prazer de ouvir. O pessoal aí que quiser seguir o Mano, qual que é o Instagram, Mano? O Instagram é o Wellington _Mano Azul. E o Facebook é só colocar lá a página Mano Azul, YouTube Mano Azul Oficial, tudo azul. É Mano Azul. Isso aí. Ó, vamos ficando por aqui. Muito, muito obrigado. Isso é resiliência, isso é se transformar, se reconstruir. Quero que Deus abençoe vocês todos, não só quem está aqui,
a Dani, você, todo mundo que esteve aqui comigo. Fique com Deus falando através dos meus vídeos, através dessas testemunhas. Então,